Então vamos à aula sobre conjuntos. Vamos resolver alguns exercícios, são 10 ao todo, e a gente vai percorrer um a um para ficar bem fácil de entender. Não é um assunto complicado, mas tem que prestar um pouco de atenção. Começando, vamos para o exercício 1. O exercício 1 está dizendo o seguinte: A união B. Conjunto A, união conjunto B. União é a união do nosso português mesmo. É estar junto, né? É aquilo que faz parte um do outro, estão conectados, estão juntos. Isso é uma união. Esse símbolo, no raciocínio lógico, ele é representado por uma letra U, que é a união. Então vamos representar isso no diagrama para ver como que fica. Temos o conjunto A e temos o conjunto B. A união, portanto, pode ser qualquer valor que esteja em A ou em B. Então a gente pode... Qualquer um dos valores que esteja nesta área branca servem para o enunciado da questão, né? Eles fazem parte da união. E a gente pode representá-la dessa maneira. A união B, sendo que o elemento x, tal que x pertence a A ou x pertence a B. Então essa é a regra para tratar de união nos diagramas de Venn. No exercício 1 é somente isso. Agora vamos para o 2. O 2 ele tem um U ao contrário. Esse U ao contrário ele significa interseção. Inter é uma palavra que quer dizer entre, que está entre uma coisa e outra. Ou seja, é entre seções. Quando você tem o conjunto A, B e C, sendo ligados todos por interseções, quer dizer que o elemento vai estar entre essas três seções, entre A, entre B e entre C. Nesse diagrama, só é possível que esse elemento esteja em um lugar, que é justamente o centro, onde se conectam, onde se intersectam todos esses conjuntos de informações. Tá, tudo bem. Eu estou falando de conjunto, de interseções e de união. Mas primeiro, o que são conjuntos? Conjuntos nada mais são do que grupos. Então, quando você vê o conjunto A, isso nada mais está dizendo do que é um grupo A. É um grupo com algumas informações do tipo A. Se isso não está muito claro, vamos tentar trazer um exemplo para facilitar o entendimento dessa abstração, de trazer algo do mundo físico, do nosso mundo real, para o raciocínio lógico-matemático. Então, imagina que assim, um técnico de futebol, ele está em busca de um jogador de futebol. Ele já tem o seu time montado, mas está faltando uma posição, está carente, falta um tipo de jogador que ele está querendo. E ele não quer um jogador aleatório, qualquer jogador que faça qualquer função dentro de um jogo. Não, ele quer um específico. Então imagina assim, o grupo A é o grupo de jogadores canhotos, que só sabem chutar com a perna esquerda ou que usam mais a perna esquerda do que a perna direita. Então grupo A, canhotos. Vamos armazenar essa informação na nossa cabeça. O grupo B diz respeito à posição do jogador. Esse técnico está querendo um canhoto, mas que seja atacante. Então o grupo A é dos jogadores canhotos e o grupo B é dos atacantes. E ele quer mais uma informação, ele quer que esse jogador faça uma coisa além para que ele se encaixe perfeitamente nesse time. Então ele quer que esse jogador seja um driblador. Ele tem essa habilidade de driblar outros adversários para romper a marcação, enfim. Então esse é o grupo C. Aí, esse técnico, ele possui uma equipe que auxilia na hora de encontrar esses jogadores. Então, eles vão rodar um programa com uma base de muitos e muitos jogadores armazenada nela e vai fazer assim: bom, eu quero um jogador canhoto, ou seja, do grupo A, que também seja atacante, quer dizer, eu não quero zagueiros, eu não quero goleiros, eu não quero laterais, eu quero atacantes, que é o grupo B, e eu quero que ele seja driblador. Então não importa se ele é bom cabeceador, se ele sabe bater pênalti, se ele é um velocista, não, eu quero que ele saiba driblar. Tudo bem se ele for lento, se ele for rápido, isso é o de menos.
É assim que vai encaixar no meu time. Então ele vai lá e aperta para o programa executar. O programa vai trazer como resposta uma lista de muitos jogadores que são atacantes, canhotos e que driblam. E a partir daí ele vai fazer análise para ver qual que recebe menos, vamos dizer assim, qual que tem melhor desempenho, qual que está mais fácil de ser contratado. Então o diagrama de Venn, esses conjuntos, eles podem ser usados para várias coisas, mas esse é um exemplo. Então tudo que estiver contido no interior desses três conjuntos, como está representado aqui no exercício, é um universo, é um mundo de muitos dados que estão ali. Então todos os jogadores que forem canhotos, que forem atacantes e que souberem driblar, eles vão estar nesse centro. Eles não vão estar em nenhum outro lugar do gráfico. Então acho que assim fica mais claro. Quando você, por exemplo, vai fazer uma compra na internet. Você entra num site lá onde vende artigos esportivos e você quer comprar uma bermuda. Quando você vai colocar bermuda, você não digita simplesmente bermudas. Não, você vai colocar bermudas, ele vai trazer um grupo de uma lista contendo milhares de bermudas, mas você quer uma bermuda do seu tamanho, você não quer uma bermuda gigante, nem muito pequena, então você põe lá o tamanho que você usa, que é 40. Quando você coloca a opção de bermudas do tipo 40, você já está selecionando um outro grupo, que é o grupo do tamanho das bermudas. Então, é uma categoria bermuda, uma categoria de tamanho 40. Tudo que não for bermuda e que não for do tamanho 40, esse site ele já vai remover da visualização. Você não vai ter acesso a ele. Agora, vamos imaginar que você tem uma marca específica que você queira. Você adiciona essa marca. Eu quero bermuda do tipo 40 da marca tal. Então, já vai ser um terceiro conjunto que vai estar nessa intersecção, do jeito que está no exercício 2. O site só vai exibir dados desse tipo de filtro que você fez. E assim você pode ir adicionando diversos outros. Você pode colocar cor da bermuda, o tipo de tecido dessa bermuda e assim sucessivamente. Então veja quantas coisas são possíveis se fazer com base nesse entendimento do gráfico de Venn. Bom, então para não me alongar demais, vamos para os próximos exercícios e conforme forem necessários eu vou dando mais exemplos. No exercício 3, ele apresenta um outro conceito, que é o conceito da distributiva, que ela é uma propriedade dos diagramas lógicos, que é importante a gente ter conhecimento que existe para conseguir resolver alguns exercícios. Então, nessa propriedade distributiva, existe uma outra forma de representar isso que está escrito A união B intersecção C, sendo que o A união B está entre parênteses, ou seja, você resolve primeiro isso daí, né? É um grupo separado que vai ter a interseção C. Isso é a mesma coisa que A interseção C união B interseção C. Bom, parece estranho, mas dessa segunda forma, vocês vão notar que é um pouco mais fácil de resolver o exercício. Então, bom, vamos na prática, que eu acho que é mais fácil de visualizar do que eu ficar falando interseção, união, A, B e C. Então, nós temos o conjunto A, B e C. Vamos começar pelo primeiro parênteses, pela informação que está contida no primeiro parênteses. E nela diz A interseção C. Em que parte do gráfico de Venn que está a interseção C? Então vamos pintar ela aqui para ficar bem fácil de entender, que é esse ponto entre A e C. Ele pega também um trecho de B, no entanto, o que importa para nós é somente os conjuntos A e C neste momento. Beleza, a primeira parte está resolvida. Vamos à segunda parte. Então temos novamente o conjunto A, B e C, e agora a gente vai resolver a interseção BC. Em que ponto desse gráfico, com esses três conjuntos, está a B interseção C? Ele está ali, do outro lado, né? Agora falta a última parte, que é nós unirmos, né? Tem o símbolo de união aí entre esses dois parênteses. Nós vamos unir esses dois gráficos que nós resolvemos separadamente. E com isso, nós teremos a seguinte diagramação, que é a junção desses dois. É como se você pegasse o primeiro e colocasse sobre o segundo. Então, esses três pontos que estão rachurados correspondem
a essa informação do enunciado que é A união B, entre parênteses, interseção C. Vamos para o exercício 4, que apresenta um novo conceito, que é o conceito da diferença entre conjuntos. Diferença, como na própria matemática, a gente já viu lá atrás, no passado, significa subtração. É você tirar de um todo alguma parte. Então vamos ver como isso faz, mas começando pelo mais simples, aquilo que a gente já fez nesses exercícios, que é o A união C. Então nós temos os três conjuntos e vamos começar pela segunda parte do exercício. Qual é o ponto do diagrama de Venn que representa A união C? Bom, são todos esses, né? Que englobam tanto A quanto C. Agora, nós precisamos reduzir essa informação do conjunto B. O conjunto B é o próprio conjunto B. Juntando os outros dois, A e C, nós temos essa informação. Então, a partir daqui, desses dois desenhos que a gente fez para facilitar o entendimento, a gente vai partir para a resposta. E aqui é muito importante tomar cuidado com uma coisa. O exercício está falando assim, conjunto B menos, ou seja, subtraído, reduzido de A união C. Então, a resposta para esse exercício ela vai partir desse segundo diagrama de Venn, que é B, que já está todo pintado, e a gente vai retirar tudo que é A união C. Fala, mas o que é A união C? É isso que está no primeiro desenho. Então, todas essas partes que estão avermelhadas, em rosa, a gente vai remover de B. Com isso, nós vamos ter a seguinte imagem. B, lá no canto, em branco, que é a parte que a gente quer, e vamos remover o conjunto A união C. Dessa forma, a gente vai ter a seguinte imagem. Somente um trecho do conjunto de B é que possui marcação. Todos os outros dados estarão vazios ou não terá nenhuma informação nesse momento. E é assim que é a resolução do exercício 4. Já no exercício 5, ele quer a complementar do conjunto A. Complementar é utilizado com esse... Existem várias formas na matemática de demonstrá-lo. Nesse caso aqui, a gente tem usado somente um traço, né, sobre o conjunto ou a cadeia de conjuntos. E o que significa complementar? Quando alguém está falando alguma coisa e outra pessoa diz, olha, complementando o que você está falando, eu digo tal, tal, tal. O que significa isso? Significa que a pessoa está complementando, está adicionando, ela está completando aquilo que não foi dito anteriormente. Então, a complementar em raciocínio lógico é aquilo que não está contido em tal conjunto. É o que está faltando. É todo o resto, melhor dizendo. Então, se eu quero saber o complementar de A, eu quero dizer que eu preciso de todas as informações, exceto o que está em A. Então, como que a gente faz isso? Então, temos aqui um universo cheio de informações com todos os dados. A vai ser o conjunto que não vai ter dado nenhum. É a única coisa que vai ter de diferente. Todos os dados estão dentro desse universo, exceto dentro do conjunto A. Ele é o inverso, né? Ele é a negação do conjunto A. Então é somente isso. No exercício 6, ele quer a complementar de A união B. Ou seja, ele quer tudo aquilo que não está em A união B. Isso também pode ser representado pela lei de Morgan, da seguinte forma, complementar de A, interseção complementar de B. É importante saber, conhecer essa lei de Morgan, porque outros exercícios vão fazer o inverso, como o exercício 7, que logo será demonstrado. Então, o importante é saber que essas duas formas de representar, elas se equivalem, elas são a mesma coisa, escritas de forma diferente. Então, vamos representar isso daí. Nós temos um universo, nós temos o conjunto A e nós temos o conjunto B. Eles já estão unidos, né? Então, todos os dados, se não tivesse o complementar, o desenho que representaria o exercício 6 seria este. Se não tivesse o complementar sobre A união B. Como ele existe,
e ele quer o complementar, ou seja, ele quer o complemento desse desenho que está sendo exibido agora, ele está querendo o contrário. Somente isso. Você vai inverter. Então, o universo que estava vazio, você vai preencher, e a união entre A e B será removida. Não terá nenhum dado, nenhuma informação, nada nela. Ficando da seguinte forma. O exercício 7 vai acontecer o contrário. Observando a lei de Morgan, a gente sabe que complementar de B interseção complementar de C é a mesma coisa que complementar de B união C. E dessa forma, vocês vão ver que o gráfico é praticamente o mesmo. A diferença é que no 6, ele pediu o conjunto A e B. Aqui ele está pedindo o conjunto B e C. Então, nós temos um universo, nós temos o conjunto B e C, e a união desses conjuntos. Como ele quer o inverso, ele quer a negação, ele quer tudo que está fora, ele quer o complemento da união B e C, nós temos a seguinte imagem. Então, ela fica igualzinha à resposta do número 6. Já no exercício 8, ele quer A interseção B, interseção C complementar. Ele quer o contrário de toda essa interseção. O 8 é muito parecido com o exercício 2, né, que ele pedia a interseção A, B e C, só que aqui ele quer o contrário, ele quer o complemento. Então, a gente tem o universo, a gente tem os conjuntos A, B e C, e eles estão conectados. Existe a interseção entre eles. Aonde fica a interseção de A, B e C? Justo no centro, naquele momento que eu dei o exemplo. Como ele quer o complemento de tudo isso, complementar, a gente vai marcar tudo que está em volta desse pontinho branco, exceto o pontinho branco. E ele a gente vai deixar vazio. Então ele vai ficar da seguinte forma. A interseção A, B e C está vazia por causa do complementar. Todo o resto está pintado. No exercício 9, ele quer a união de A, B e C complementar. Então, a gente vai fazer a união de A, B e C e depois inverter novamente, para facilitar a nossa visualização. Então, temos o universo, temos o conjunto A, B e C, todos eles conectados. E como seria a união desses três conjuntos se não houvesse o complementar? Todos eles estariam rachurados. Como ele quer o complementar, ele quer o inverso disso daí, a gente simplesmente tira o que estava rachurado e deixa tudo que estava vazio antes marcado. É assim a resposta do exercício 9. E finalmente chegamos no exercício 10, que é um pouco mais trabalhoso, mas não é mais difícil por isso. Não tem nada do que a gente já não tenha feito em outros exercícios nesse daqui. Mas vamos por partes. Bom, primeiro vamos começar com o primeiro colchete. E dentro desse colchete vamos resolver o que está em parêntese primeiro. É a ordem de precedência da matemática. Ou seja, vamos lidar com A interseção B. Temos o conjunto A, B e C, os conjuntos A, B e C, melhor dizendo, e vamos identificar onde está a interseção entre A e C. A interseção entre A e C está nesse ponto marcado. Agora nós vamos lidar com a diferença. Ou seja, vamos pegar o conjunto C e remover a interseção de A e C. Então, temos os três conjuntos e temos C marcado sem a interseção A e C. Então, veja que do primeiro diagrama para o segundo, o que nós fizemos foi, nós rachuramos todo o conjunto C, só que nós removemos aquela parte marcada no primeiro diagrama. E ele ficou dessa forma que vocês estão vendo. Então, a gente está fazendo por etapas para ficar mais fácil, já não ir para a resposta e ter perigo de nos confundirmos. Esse segundo diagrama, a gente vai marcá-lo, vamos deixar ele salvo, vamos deixar ele memorizado ou desenhado no caderno, que nós vamos usar ele lá na frente. Então, vamos continuar com o exercício. Vamos fazer um traço aqui e ir para o segundo colchete. Vamos de novo começar pelo que está dentro do parêntese, por ordem de precedência, ou seja, B interseção C. Então, lá estão os três conjuntos e vamos identificar onde está a interseção B e C. E ela está nesse ponto, em vermelho, marcado no gráfico. Agora, a gente pode ir para a diferença, né? Tirar essa interseção que a gente marcou do conjunto C. Ou seja, é a mesma coisa que a gente já fez anteriormente. Vai ficar da seguinte forma.
a conjunto C todo rachurado, exceto a interseção B e C. Então nós vamos pegar também esse quarto diagrama e salvá-lo e desenhar no caderno para comparar com o outro. Então vamos limpar tudo isso daqui que está muita informação para ir para a resposta. Então no primeiro colchete a gente tem esse diagrama e no segundo colchete a gente tem este outro diagrama. Agora só falta a união, que é o símbolo, né, a informação que nós temos no centro dessa expressão grandiosa. A união é simplesmente a junção de um com o outro, né? Então é como se a gente pegasse o primeiro diagrama e colocasse sobre o segundo diagrama. Tudo que está rachurado em um estará rachurado em outro também. Então como ele vai ficar? Como vai ficar esse diagrama de Venn juntando essas duas informações? Simples, né? Vamos apagar e colocar. Então C está todo rachurado, exceto na interseção A, B e C. Esse é o resultado do exercício número 10. E assim nós terminamos a lista de exercícios, porém, eu trouxe 2 novos exercícios de concurso, para a gente poder entender um pouco melhor como aplicar esses diagramas de Venn em outros casos, diferente dos exemplos que eu já dei e diferente dos exercícios que foram solicitados, né? Que muitas vezes as pessoas perguntam, tá, mas como que eu vou usar isso na minha vida? Para que isso é importante? O que isso pode trazer de importante para mim? Então a gente vai para os exercícios porque ali vai ter uma outra ideia de como funciona. Então vamos para o primeiro exercício. São exercícios de concurso da VUNESP. É uma banca muito grande, né? Promove muitas provas, promove vestibular também da Unesp. Então ela tem bastante exercícios legais para treinamento, para aprender as coisas, a gente vai partir diretamente dela. Então diz lá o enunciado. Em certo grupo com 29 profissionais formados nas áreas A, B ou C, 4 pessoas têm formação nessas 3 áreas. Em se tratando de formação em apenas 2 dessas áreas, 5 pessoas são formadas em A e B, 7 pessoas em B e C, e 4 pessoas são formadas nas áreas A e C. Sabendo-se que 15 pessoas são formadas na área A, é correto afirmar que são formados somente na área B ou somente na área C? Aí 7, 8, 9, 10 ou 11 pessoas. Então vejam, como que a gente vai resolver um exercício desse sem conhecer os conceitos e os diagramas de Venn? Quer dizer, é realmente muito complicado, porque tem muita informação. Às vezes ele fala B e C, às vezes ele fala B ou C, às vezes... Então é muito confuso. É pouco visual você ler um texto desse sem trabalhar com os diagramas. Mas agora vamos colocar todas essas informações dentro do diagrama de Venn para vocês notarem como isso é mais simples do que parece. Então nós temos o conjunto A, B e C. Esses 3 conjuntos são as formações desses 29 profissionais. O enunciado poderia ter colocado o nome do curso, em que eles se formaram, ou o nome da faculdade, mas ele preferiu deixar A, B e C. Então isso está bem próximo daqueles outros exercícios que a gente já fez. Mas aqui fica a critério do examinador, da pessoa que elaborou a prova. Então só para deixar bem claro. Ele diz que são 29 profissionais formados nessas 3 áreas. Só que a gente não sabe se esses 29 são só do curso A, só do curso B ou C. Então a gente tem que ir continuando a leitura para identificar esses pontos. Ele diz assim, 4 pessoas têm formação nas 3 áreas. Bom, se a pessoa é formada em 3 cursos, nesse diagrama que está sendo ilustrado, onde vão estar essas 4 pessoas? Onde vocês imaginam que elas possam estar? Então, ela vai estar justamente na interseção, no ponto do gráfico em que os 3 cursos se juntam, porque ela fez as 3. Né? Então, se você observar o conjunto A, constam 4 pessoas. Se você observar somente o conjunto B, as 4 estão dentro de B. É assim como C. Então, essas 4 pessoas têm informação nessas 3 áreas. Então, vamos arriscar essa informação do enunciado para a gente não se confundir, não voltar nele e acrescentar número onde não tem que acrescentar. Vamos eliminar, vamos resolver o problema por partes e eliminar aquilo que não é mais necessário.
Continuando. Em se tratando de formação em apenas duas dessas áreas, então veja, agora a gente vai falar de duas áreas. A gente vai falar de interseções entre dois conjuntos, não de três, como a gente já fez. 5 pessoas são formadas em A e B, ou seja, não falou de C, então esquece o C nesse momento. Em A e B, 5 pessoas são formadas. Agora, no diagrama de Venn, qual é o ponto em que A está conectado em B? A interseção A e B. É justamente ali, né? Acima do 4. Então, se você pegar esse número 5, você vai ver que ele satisfaz ao que está sendo dito. 5 pessoas são formadas em A e B. Vamos riscar também essa informação para ela não confundir a gente depois. Continuando. 7 pessoas em B e C. Agora a gente vai esquecer o conjunto A por um momento e trabalhar somente com B e C. Se 7 pessoas são formadas em B e C, aonde a gente vai colocar essa informação? A gente sabe que 5 são formadas em A e B. 4 em A, B e C. Portanto, B e C resta somente o outro cantinho de B ali, né? 7 pessoas são formadas em B e C. Vamos riscar também essa informação do enunciado. E ele fala que 4 pessoas são formadas nas áreas A e C. Então, vamos colocar isso no diagrama também para facilitar e riscar do enunciado. Bom, agora ele diz o seguinte: sabendo-se que 15 pessoas são formadas na área A. Aqui tem que tomar muito cuidado, porque se a gente pegar esse número 15 e colocar direto no espaço que está em A, você vai ver que vai haver um problema, porque nós teremos esses 15 formados em A, mais 5 em A e B, são 20, mais 4 em A, B e C, são 24, mais 4 em A e C são 28, mais 7 formados em B e C são 35, quer dizer, já explodiu o número total de profissionais, que são 29. Então a gente não pode jogar esse 15 lá. Mas por que a gente não pode jogar esse 15? É simples, se vocês pegarem e esquecerem do conjunto B e C, vocês riscarem tudo que está fora do conjunto A, ou seja, do complementar A, vocês vão ver que o A já possui alguns valores. Ele possui 5, 4 e 4. Mas por que 5? 5 porque são aqueles formados em A e B. 4 porque são aqueles formados em A e C. E outros 4 que são formados em A e B e C. Então não são... esse 15 que o enunciado está falando já está contemplando essas pessoas. Esses outros 5, 4, 4. Que somando vão dar 5 mais 4, 9, mais 4, 13. De 13 para 15 sobram 2 pessoas. Então é esse 2 que a gente vai colocar em A. Agora, se nós somarmos esses 4 valores de A, 2, 5, 4 e 4, vocês vão ver que vai dar 15. 2 mais 5 é 7, mais 4, 11, mais 4, 15. Então a gente sabe que 15 pessoas estão em A. Então vamos remover essa informação do enunciado também. Ou melhor, deixa lá. Vamos direto para os finalmente. O enunciado está falando assim: sabendo que 15 pessoas são formadas na área A, a gente já viu, é correto afirmar que são formados somente na área B ou C. Quantas pessoas? Se vocês olharem para o gráfico, vocês vão ver que existem 2 espaços em que não há número nenhum, que é o espaço que é somente B e o espaço que é somente C, que não estão conectados com nenhum outro. E o exercício quer saber somente as pessoas que estão nesses 2 espaços. A gente, infelizmente, por causa das poucas informações que o enunciado dá, a gente é incapaz de dizer quantos estão em B e quantos em C, separadamente. A gente é capaz de dizer o total, que é o suficiente para o exercício. Então é isso que a gente vai fazer. Mas como que a gente vai fazer uma coisa dessa? É simples. Vamos voltar ao enunciado, que logo no início ele vai dar uma informação muito importante para a gente, que é em certo grupo com 29 profissionais, ou seja, no total existem 29 pessoas trabalhando. E a gente vai subtrair todos esses que já fizeram curso somente em A, curso em A e B, curso em A e C, curso ABC e curso B e C. Então todos esses números que estão no gráfico a gente vai subtrair de 29, que são pessoas que já fizeram outros cursos. O total
desse número é 7. 29 menos 2 menos 5 menos 4 menos 4 menos 7 é 7. Então existem 7 pessoas que estão ou nesse espaço do grupo B ou nesse espaço do grupo C. Pode ser 3 pessoas em B, 4 em C, pode ser 2 em B, 5 em C, vice-versa, pode ser uma no grupo B e 6 no grupo C. Aí a gente não sabe, o exercício não nos disse isso, mas a gente sabe que 7 pessoas são formadas somente em área B ou somente na área C. Então a alternativa correta para esse enunciado é a letra A, 7 pessoas. Finalmente, vou passar mais um exercício para entender um pouco melhor como funciona isso daí e para reforçar tudo que foi dito. Uma prova de matemática continha apenas 2 questões, uma de álgebra e outra de geometria. Sabe-se que 12 alunos acertaram as 2 questões e que 24 alunos acertaram apenas uma das 2 questões. Sabendo que 19 alunos acertaram a questão de álgebra e que 15 erraram a de geometria, é correto afirmar que o número de alunos que fizeram essa prova foi. Então, vamos ver a diferença aqui. No primeiro exercício, a gente viu que ele deu o número de funcionários, que eram 29. Aqui, ele quer saber quantos alunos. Então, a gente não vai ter esse número total antes do fim do exercício. A gente sabe que são 2 provas, 2 questões, né? Uma de álgebra, outra de geometria. Então, estes serão os nossos grupos, os nossos conjuntos, álgebra e geometria. Então, vamos começar a resolver esse exercício. Sabe-se que 12 alunos acertaram as 2. Então, quem acertou as 2 vai estar em qual região desse gráfico de Venn? Vai estar na interseção, né? No centro. 12 alunos. Vamos riscar essa informação do enunciado para não atrapalhar. A gente não se confundir depois. Ele fala que 24 alunos acertaram apenas uma das 2 questões. Tá, legal, mas no momento não dá para trabalhar com isso, porque não dá para saber se esses 24 estão em álgebra, se eles estão em geometria, quantos estão em álgebra, quantos estão em geometria. Então vamos deixar essa informação, a gente trabalha com ela daqui a pouco. Sabendo que 19 alunos acertaram a questão de álgebra, opa, agora sim uma informação relevante. 19 acertaram questões de álgebra. Então vamos olhar para o conjunto de álgebra e a gente vai identificar uma coisa lá. Que já existem 12 dentro de álgebra, que também acertaram geografia, mas já tem 12. Para chegar no 19, que acertaram álgebra, faltam quantos? 12 para 19, 7. Então vamos colocar esses 7 em álgebra. E o que são esses 7? São 7 que acertaram somente a de álgebra, ou seja, eles não acertaram a de geometria. E aí a gente relê, né, para ver se ficou certo, se a gente não se confundiu. Sabendo que 19 alunos acertaram a questão de álgebra. Bom, vamos esquecer o conjunto da geometria e olhar só para a álgebra. Quanto tem lá? Tem 7 mais 12. 12 mais 7 dá 19, então, beleza. Essas informações que a gente jogou no gráfico satisfazem o enunciado. Então está tudo correto. Vamos apagar essa informação para não atrapalhar a gente depois. E vamos continuar. Bom, vamos voltar ao enunciado para entender melhor o que está acontecendo. A gente já começou a resolver, mas tem que tomar cuidado para não esquecer de nada, né? Bom, uma prova de matemática continha apenas 2 questões, uma de álgebra e outra de geometria. Sabe-se que 24 alunos acertaram apenas uma das 2. Opa, se eu sei que 7 alunos acertaram de álgebra e no total 24 acertaram apenas uma, quantos acertaram somente a de geografia? É 24 menos 7, né? As de álgebra. Então a gente tem 17 acertaram só geometria e 7 acertaram somente álgebra. 17 mais 7, 24. Opa, descobrimos mais uma informação do gráfico. Então vamos removê-la, né, do enunciado para não nos confundirmos. E finalmente vamos para a informação dos 15 que erraram a de geometria. E aí tem uma coisa interessante. Se nós temos 15 pessoas que erraram geometria e somente 7 acertaram a questão de álgebra, o que aconteceu com esses outros 8? Porque de 7 para 15 são 8. Em que ponto do gráfico eles vão estar? Se eles não acertaram nem geografia nem álgebra, eles vão estar fora do gráfico. Então esses 8 eles são o complementar de álgebra e geometria, que eles não acertaram nenhuma, nem outra, nem as 2. Eles ficam lá embaixo, lá fora, dentro do universo, né, de alunos, porém, são aqueles que erraram as 2 questões. E aí, se nós somarmos
todos esses alunos, ou seja, os 7 que acertaram somente a álgebra, os 12 que acertaram as 2 questões, os 17 que acertaram somente geografia e os 8 que erraram as 2, a gente vai ter o total de 44 alunos, que é justamente o que o enunciado está pedindo, né? É correto afirmar que o número de alunos que fizeram essa prova foi 44, alternativa D. Espero que tenham entendido, que tenha ficado claro. E é isso aí. Uma boa sorte a todos.